Boa noite, pessoal. Chegando. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Oi, Luciene. Tudo bem, minha querida? Como é que você tá? Quanto tempo, hein? Boa noite. Já já minha convidada tá chegando. A gente vai bater um papo hoje falando um pouco sobre psicologia e hipnoterapia, né? Terapia com uso de hipnose. Você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto aí? Fique com a gente aqui que a gente vai tirar todas as dúvidas possíveis. Se você tiver vendo ao vivo, você pode já deixar sua pergunta que a gente vai responder. E se você vê isso depois, você pode comentar que também estaremos respondendo. Tá com problema de som? Estão me ouvindo? Oi, oi. Oi, tá me ouvindo? Estão falando aí. Estão me ouvindo? Tem alguém? Estão conseguindo ouvir agora? Oi, Marcle, tá me ouvindo? Oi. Oi, Simone. Tô Eu te só ouvindo. Tá me preciso ouvindo? virar. Tô, mas eu preciso virar a câmera, né? Tem duas setinhas assim, ó. Ó. É na cantinha aqui, É, ó. pera lá, que Embaixo, ela eu não tá acho. aparecendo aqui pra mim, não. Aí vira. Acontece, erros técnicos é normal. Vamos lá. Rapaz, Não tem pressa pera não. lá. Tem Procura aí pressa que não, mesmo? em algum canto na tela tem essa setinha. Tem duas É, setinhas não tá assim, ó, aparecendo aqui pra mim, não. que indica. Agora. Ui, Agora. É isso aí. agora tá mais clarinho. Muito bom. Como é que tá, E minha aí, querida? Marcle? Tudo ótimo, graças a Tudo Deus. ótimo. Deixa eu só fazer a introdução aqui Na da nossa correria. live de hoje. E aí eu passo para você se apresentar pro pessoal, tá? Então, Tá bom. essa live de hoje, né, a gente traz essa informação aqui para você que está vendo a gente, que é uma homenagem a Janeiro Branco, né, que é o mês de conscientização, né, sobre saúde mental e emocional. A minha intenção, convidando a Simone, ontem eu conversei com o Riceles, mostrar para vocês as várias possibilidades que você que está precisando de ajuda ou não sabe se está, pode buscar na sua região, né? Sobre que tipo, né, que nós temos por aí, que tipo de terapia a gente tem por aí, que tipo de opção a gente tem por aí para ajudar a gente, né? Então, hoje eu vou conversar aqui com a Simone sobre psicologia e hipnoterapia, para ela explicar para a gente o que é isso, se tem muita diferença, se não tem, se uma é uma coisa, outra é outra coisa. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esses dois assuntos, você coloca aqui embaixo. E muito obrigado por quem está aqui ao vivo com a gente. E se você está vendo isso depois, você pode fazer as perguntas que a gente vai estar respondendo. Agora sim, Isso. Simone, se apresente aí adequadamente para as pessoas que estão assistindo a gente. Quem é você? Eu sou Simone Platino, né? Sou assistente social, psicóloga, hipnoterapeuta. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui para o seu público, para os seus seguidores, para os meus também, que eu acredito que eles estão aí conosco Vão também. aparecer a qualquer momento aí. O Instagram fica É, convidando. Vai chegando. e agradecendo também de poder estar falando um pouquinho sobre hipnose, desmistificar o conceito de hipnose que às vezes se tem. Uhum. Inclusive, e principalmente dentro da área da psicologia, né? Porque existe um pré-conceito, né? Existe. Ainda daquela época. Uhum. É, e assim, como eu falei, eu sou assistente social, sou psicóloga, e uma época da minha vida eu tinha decidido em parar a psicologia, né? Eu tinha decidido que eu não ia mais fazer atendimentos, porque eu sempre Uhum. fui uma pessoa muito prática, muito pragmática.
E às vezes eu achava que demorava muito esse processo, né, de atendimento. E eu resolvi parei por um ano. Foi quando eu conheci a hipnose, porque até então, na minha época de faculdade, era proibido a gente trabalhar com hipnose sendo psicólogo. Não era reconhecido pelo Conselho Não de era reconhecido Psicologia. ainda, né? Quando você Não. se formou. Então conta um pouquinho dessa história para quem não sabe, né? Para quem não tá sabe, como é que era esse meio aí da psicologia e qual era essas questões assim legais ou de boca a boca mesmo que ocorria sobre a psicologia e não poder se envolver com essas práticas, essas ferramentas, vamos dizer, alternativas, Alternativa. né? E Então aí, o conta um que pouquinho. acontecia? Eu me formei em psicologia em 2002, Uhum, né? Em serviço social em 96 e psicologia em 2002. E nessa época não se falava em hipnose na faculdade. Hoje já se fala. Existe uma universidade aqui que me convida sempre para estar fazendo live para eles, para os alunos do primeiro ano, e isso uhum, eu acho muito interessante. Porque aí já está entrando a hipnose nos meios acadêmicos, né? No Rio de Janeiro, na Universidade de Santa Úrsula, já existe na grade curricular a disciplina, que é uma disciplina obrigatória, no curso de psicologia, a disciplina de hipnose. Muito bacana uhum, isso. Então, na minha época, em 2002, quando eu me formei, a gente não podia falar em hipnose. Hipnose tinha sido abandonada por Freud. Então, se Freud abandonou, não se pode usar hipnose. E então eu meio que abandonei essa ideia, porque desde os meus 15 anos eu já lia livros sobre o poder da mente, o poder do subconsciente. Eu gostava desse tema. Mas, infelizmente, eu tinha escolhido uma profissão que não aceitava, que isso era místico, mágico. Tudo bem, uhum. larguei de mão. E aí, em 2002, eu comecei a trabalhar como psicóloga, tal. Fui até 2016, 2015, trabalhando como psicóloga. Foi quando eu Certo. resolvi abandonar, né, a psicologia. Eu fui no conselho de psicologia, entreguei a minha carteirinha, né, e fechei as Pediu portas. a Pedi desfiliação. demissão. Foi. Porque se você não pede, você continua pagando o conselho, né? E eu Vai, não vai estava pagar. atuando. Eu não estava atuando, então se eu não estava atuando, eu cancelei o meu registro. Uhum. Aí foi quando eu pensei assim, cara, agora eu já estou livre, né? Eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu posso fazer o que eu quiser. E aí foi quando surgiu um curso presencial aqui em Belém, do Rogério Castilho, não sei se você conhece. Não, não conheço o Rogério. Já ouvi falar dele, mas nunca fiz curso dele e não o conheço. Aí eu fiz um curso dele só para ver como era, né? E Aquela aí cheguei lá, curiosidade, né? Todo mundo que que todo mundo entra tem. na hipnose é mais ou menos assim, né? Rapaz, como é que é esse negócio? To- Porque ninguém é, acredita muito, não. Né? Vai meio assim, veio, deixa eu pagar pra ver, né? O que rola. Todos aqueles mitos, né, que tem, que eu vou dominar a tua cabeça, né, a tua mente, e em hipnose você dorme, em hipnose, enfim. Então, o que que aconteceu? Eu fui fazer o primeiro curso dele, meu marido foi comigo, inclusive, Uhum. e gostei, só que eu sentei lá atrás, porque meu marido é alto, né? Eu resolvi sentar lá atrás com ele. E aí aconteciam os fenômenos lá e eu ainda ficava na desconfiança, né? Será que isso é real mesmo e tal? Né? Tira o medo de barata da aranha. Tinha uma aluna lá que tinha medo de aranha. Tira o medo de aranha Uhum. dela. Aí o cara, será que isso é verdade mesmo? E aí teve o segundo. Aí fizemos o curso e tinha o protocolo para emagrecimento. E na Uhum. época eu tinha compulsão alimentar, né? Eu tinha muita compulsão alimentar, então eu ficava naquela angústia final do dia. Eu tinha que comer, 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 e às vezes eu nem estava com fome, mas eu comia, e aí isso me fazia engordar. E foi quando ele falou: ó, tem um protocolo para emagrecimento. Eu falei assim: é para já, é agora. Aí ele fez a técnica para a gente ter a versão a Coca-Cola, né? A Certo. refrigerante e tal. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio aí que eu quero ver se realmente funciona. Aí ele fez toda a técnica e aí realmente, desde então, eu
não tomo Coca-Cola. Não tomo Coca-Cola, não sinto a mínima vontade de tomar Coca-Cola. Beleza. E aí fiz o protocolo, terminou o curso, eu comecei a fazer o protocolo de emagrecimento, auto-hipnose. Eu me auto-hipnotizava e fazia o protocolo de emagrecimento, na verdade. Certo. Uhum. E com esse protocolo, 3 meses depois, a gente ia ter o segundo módulo com ele. 3 meses depois, eu já tinha eliminado 8 quilos. Nossa, Só fazendo o sensacional. protocolo de emagrecimento. Aí eu falei, cara, esse negócio funciona mesmo, né? Ajuda Mas agora eu mesmo. quero ter certeza que funciona mesmo. E falei para meu marido, olha, você quer sentar aí atrás? Você senta, mas eu vou sentar lá na primeira, porque na primeira fileira, porque toda Quero vez... ver de pronto aqui. Eu sou igual São Tomé. Aí eu falei assim, olha, todas as vezes que ele chamar alguém para ele aplicar uma técnica, eu vou levantar meu dedo. E foi isso que eu fiz. Então, ele chamava quem que era eu. E aí, você sabe que quanto mais você cria esse rapport com a voz do hipnotizador, quanto mais a tua mente subconsciente é vinculada à voz do hipnotizador, mais suscetível você fica, né, para entrar em transe. E aí, cara, ele foi me hipnotizando, cada técnica que ele ia explicar. E se vocês quiserem ver o resultado da minha primeira vez que eu entrei em transe profundo, tá lá no meu Instagram, podem procurar lá. Procura É um aí, aproveita e segue já a Simone aí, procura lá que você vai. Tem um videozinho lá que foi a primeira vez que eu acreditei na hipnose. Mesmo eu tendo emagrecido 8 quilos, eu acreditei na hipnose quando eu vi Você estava meio com o pé atrás, né? Ainda. Mas aí quando eu vi... Aí o que aconteceu? Ele me chamou para aplicar uma técnica e eu simplesmente entrei em transe, não percebi. Eu sabia que eu estava num estado de relaxamento profundo e muito prazeroso. Eu estava ouvindo tudo o que ele falava, porque a gente sabe que a pessoa ouve tudo, né? A pessoa fica consciente, mas é uma consciência rebaixada. Ela não dorme. Então, eu estava ali num estado de relaxamento profundo e prazeroso, mesmo estando em pé. Porque ele estava aplicando a técnica em pé. E aí eu fui caindo assim no ombro dele, né? E não percebi. Eu estava ouvindo o que ele estava contando, o que ele estava explicando da técnica. Perfeito. E aí, quando nós chegamos em casa, à noite, depois do curso, meu marido falou assim... Porque ele também ele não entendia direito também, né? Ele perguntou assim, o que foi que aconteceu que você... tipo assim, foi para uma outra órbita. O que foi que aconteceu que você, tipo, desfaleceu ali, né? Aí eu falei assim, eu tava lá, eu tava ouvindo tudo que ele tava falando, ele tava falando isso, eu tava ouvindo. Ele falou assim, não, pega o vídeo, porque foi gravado, e você vai ver que você não estava normal. Você não estava normal. Deixa eu já aproveitar que você está falando sobre isso e fazer uma pergunta que a gente vê que as pessoas que não conhecem, né, a hipnoterapia direito ou hipnose têm. Aí você, já que está compartilhando essa sua experiência antes, né, da hipnose, que não acreditava, você tinha medo? Quando você ouvia falar de hipnose, você só desconfiava, não queria saber porque achava que era conversa? Ou era só curiosidade? Ou você tinha um medo, aquele medo subconsciente que a gente tem de achar que hipnose é exatamente aqueles mitos, né? De dominação de mente, de blá, 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 blá. Como é que era para você? Compartilha com quem está vendo, porque às vezes essa informação para eles ajuda, inclusive, eles escolherem essas várias possibilidades de terapias, né? Para ajudar no problema deles. Sim, eu tinha medo, eu era desconfiada, eu tinha receio, eu acreditava, mas desconfiava, né? Mas eu queria, que isso é o mais importante. Você não precisa acreditar na hipnose. Você só precisa querer resultado. Você precisa querer, você precisa se permitir.
passar pelo processo. Aí Se você depois que você quiser. fez isso, né? Que você começou a desvendar esses novos horizontes, qual foi a tua primeira impressão da hipnose e da sensação que você teve quando você quis e você se permitiu? O que que você tem para relatar, pessoal? Pois é, aí quando eu vi o vídeo, eu falei assim, nossa, isso é real. É real, eu estava num estado ali muito gostoso, que é um estado de relaxamento profundo e prazeroso, como eu digo. E, e terminou o curso, eu fui para casa estudar. Não tem segredo, é estudo. Eu estudei, É isso. estudei, estudei, estudei. E aí eu comecei a fazer todos os cursos que eu via pela frente, porque eu queria ter mais conteúdo, saber. E aí eu peguei 5 amigas minhas, e que eu chamo de clientes testes, não chamo de cobaia, porque nós não somos cobaias, nós somos quem quer participar, né? Eu Uhum. chamo de clientes testes, é isso que eu falo para os meus alunos, porque hoje eu dou curso de hipnose, eu digo para eles, vocês têm que praticar, porque a prática é o que vai te levar à perfeição, porque não existe perfeição, mas vai fazer você melhorar, melhoria contínua. E aí eu Exatamente. falei, então eu falo assim, o que eu fiz? Peguei 5 clientes testes, que são essas minhas amigas, eu falei, ó, vocês querem emagrecer, vocês querem isso, vocês querem aquilo para procrastinação, não sei o quê, então vamos fazer, aplicar os protocolos. E aí comecei a atendê-las, e aí começou a ter resultado e tal. O que eu fiz? Eu falei assim, cara, isso dá certo. Isso dá certo, e se dá certo, deu comigo, deu com elas, eu vou voltar para o consultório. Eu tinha uma amiga que foi uma das minhas clientes teste, eu tenho essa amiga, que ela comia 20 Big Balls por dia. Sabe o que é Big Ball? Aquele É um chicletezinho. chicletezinho, Ela né? comia, ela comia 20 por dia, aquilo daí fácil, fácil. Uhum. Então, ela hoje, até hoje, ela não come mais Big Ball. Então, era uma besteira, mas engordava, era muito açúcar, era É uma bomba açúcar, de né? açúcar, enfim. Para quem tá com essa dificuldade, qualquer grama de açúcar já atrapalha, né? Digamos assim, no todo o É. processo, né? E aí, o que aconteceu? Eu vi que deu resultado, foi bom, eu falei assim, eu vou voltar para o consultório, porque eu vou poder ajudar muitas pessoas. E quando a E gente aí se forma em você, psicologia, aí você foi lá no conselho pedir de novo a admissão? sim, fui, Ei, né? Porque então, como psicóloga, né? E como hipnóloga, explica para quem está vendo para a gente assim, qual, na sua visão, né, sempre sabendo essas duas, né? Eu não vou dizer, eu vou separar aqui agora, só para ter essa diferença, mas depois você explica para eles que é tudo uma coisa só, né? Qual a principal diferença que você vê em uma abordagem e na outra, quando você usa, né? Quando você trabalha com isso? na psicologia e na hipnose, Isso. tá. Na psicologia, a gente sabe, assim, a gente sabe, e eu explico isso para os meus pacientes, que a gente trabalha a mente a nível de consciente e subconsciente, tá? Uhum, uhum, Então, a psicologia, a terapia, ela vai atuar a nível de consciente. Ela vai estar te ajudando a racionalizar, a analisar aquela dor, aquele problema, aquela situação que você vem trazendo. E a uhum, hipnose, ela vai atuar direto no subconsciente. Subconsciente é onde está o teu verdadeiro eu, né? Tudo, memória permanente, hábitos alimentares, vícios, emoções, autoestima, tudo que é automático está a nível de subconsciente. Então a hipnose vai trabalhar direto no subconsciente e a terapia vai trabalhar no aqui, agora, nessa relação, nessa análise, nessa racionalização do problema. Como é que você pensa sobre esse problema, como é que você sente sobre esse problema e como você se comporta. Porque todo comportamento ele vem acompanhado de um pensamento e um sentimento. Então isso a gente vai trabalhar na terapia. E a uhum, hipnose, eu vou trabalhar a nível de subconsciente. Muitas sugestões que em terapia
a gente racionaliza, eu vou trabalhar lá dentro. Então, é como na hipnose, é como se eu estivesse fazendo uma psicoterapia, mas com o subconsciente aberto. Então, eu estou trabalhando lá dentro já, na fonte, Uhum. entendeu? Então, para quem está vendo isso aqui, você diria, aí você me corrige, né? Se eu interpretei errado isso que você acabou de falar, né? Que a hipnose em si é uma ferramenta que você Exatamente. aplica para melhorar, né, o seu trabalho com a psicoterapia que você trabalha na psicologia, né? Aham. É Na tipo isso? psicologia, eu sigo, inclusive, a linha do Conselho Federal de Psicologia, tá? Uhum, A linha da Associação Americana de Psicologia, que uhum, a hipnose é uma ferramenta auxiliar do processo psicoterapêutico. Então, o paciente uhum, que chega aqui, eu explico para ele, hipnose, ela ajuda, ela colabora, ela contribui, ela alivia o sofrimento. Mas o processo psicoterapêutico ele é importante. Porque, veja bem, Markley, já foi feita uma pesquisa que nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Esses meus pensamentos de hoje mobilizam emoções em mim e que vão me levar a fazer alguma coisa, a ter algum comportamento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho pensamentos catastróficos, vai me mobilizar medo, insegurança, angústia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa para me aliviar isso, né? Ou eu vou me recolher no quarto e ficar só, ou eu vou sair correndo desesperada, ter um pânico, enfim, você vai te gerar algum comportamento. uhum. Agora imagina, como eu te falei, você tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia. A gente não para de pensar, né? A gente está o tempo todo pensando. Esses teus pensamentos são os mesmos de ontem, que são os mesmos de ontem, que são os mesmos de ontem, de ontem, de ontem, de ontem. Então, a gente precisa estar quebrando pensamentos disfuncionais. A gente precisa estar quebrando pensamentos catastróficos, que os pacientes de transtorno de ansiedade, eles têm muitos pensamentos catastróficos, né, que Uhum. mobilizam muitas emoções, principalmente nessa época agora, que a gente está falando de saúde mental. A Covid, ela vem trazendo muito isso, né? As Sei. Uhum. pessoas, é um vírus que é invisível. Então as pessoas começam a imaginar, a criar, a ter pensamentos muitas vezes disfuncionais. E esses pensamentos, eu tive uma paciente que ela dizia, tá no ar, ele pode estar aqui a qualquer momento. Então, ela tinha uma imaginação, um pensamento muito disfuncional, né? Então ela vivia em pânico, ela vivia tensa, ela vivia em estado de alerta. E aí a gente vai quebrando muitos pensamentos disfuncionais e isso vai aliviando a angústia, o medo, né? Que quando é constante esses pensamentos e esses sentimentos, chega um momento em que o teu corpo ele entra em pânico. É por Não, esse, isso que esse tem ano muita gente. passado foi pelo menos uns 10 clientes lá comigo, falando que estava com Covid, mas não sentia os outros sintomas, só sentia o aperto no peito e Angústia, coração, palpitação muito elevada, né? E aí a gente vai exatamente. conversando, vai fazendo anamnese, né? E aí você acaba vendo que é um transtorno de ansiedade, você ajuda a pessoa a passar por isso, e não é nada de Covid, era só ansiedade. Né? Só assim, né? Digamos, não é só, né? Só no sentido de Entre que aspas. realmente não era a ansiedade mais o Covid, né? Era Aham. apenas uma coisa. Então, o Covid não é só um vírus biológico, né? Também parece que é um vírus mental, né? Que é a galera aí É, passando maus bocados aí durante a pandemia. é.
É muito sofrido. A gente vê os pacientes, são muitos, viu? São muitos que chegam aqui dizendo, eu estou tendo alguma coisa. Porque a sensação, Marcos, também é uma sensação de morte. É taquicardia, é É sudorese, muito parecido com o é, síndrome do pânico, né? muitas pessoas entram em pânico, né? E acabam, é, acabam desenvolvendo o transtorno do pânico, tá? Mas o que que acontece? Ela vai para cardiologista porque acredita que está com algum problema no coração e não aparece nada nos exames. Aí ela vai para o neurologista porque algumas pessoas têm tontura, né? Aí não tem nada nos exames. Ela procura um monte de especialista, não aparece nada nos exames, aí que ela fica mais desesperada, porque ela acredita que o problema está no corpo, e não está no corpo, está na mente. Por isso a Uhum. importância da saúde mental. O ser humano é bio, psico, social e espiritual. O biológico é o médico, é a medicação, ele precisa estar vendo isso, é o cuidado com o corpo, com a alimentação, atividade física, psicossocial, psicológico, as emoções, né? Como é que estamos vivendo? Quais são os prazeres que nós nos damos? Social, nós somos seres coletivos, a gente precisa estar com a família, a gente precisa estar com os amigos. O Covid afastou todo mundo se isolou, entendeu? E espiritual, não Uhum. no sentido de uma religião, mas no sentido de uma espiritualidade, de estar em conexão com alguma coisa, que isso fortalece. Então, a gente sempre tem que estar olhando todas essas áreas, entendeu? E na sua perspectiva, né, como profissional dessa área, como você vê, o que você diria, assim, que é o motivo, ou por que que as pessoas fazem isso? Por que que elas ignoram, às vezes, não querem ir no psicólogo, não querem ir num terapeuta que ajuda nessas questões emocionais? Por que que elas não procuram essa ajuda mental e emocional? Ou quando procura, já é negócio está falando, já fui em todos os lugares e se você é a última aqui que eu estou procurando, como é que você vê esse cenário? Por que você entende que isso acontece? Tem uns que chegam aqui e que é muito triste. Eu tô rindo, mas é triste porque elas falam assim: você é a minha última esperança. Você está E é indo porque muito é real, né? complicado. Porque acontece, né? Então, assim, você é a minha última esperança. Já fui em todos os lugares e assim a gente se sente até responsável, né? Mas quando na verdade a pessoa só consegue mudar quando ela realmente quer, quando não tem ganhos secundários em relação ao problema, aquela dor. Mas assim, existem vários motivos, né? Um deles é o preconceito em relação à área da psiquiatria e da psicologia. Ainda hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma conhecida em que ela estava me falando que uma pessoa da família estava com muito sofrimento, a mesma coisa relacionada ao Covid, e que ela não saía, ela já estava entrando. Pelo estado que ela me colocou, era depressão, transtorno de ansiedade, né, que envolve toque, transtorno obsessivo compulsivo por limpeza, ela limpa tudo, tudo, tudo com medo da Covid. Uhum. E ela, ela não queria de jeito nenhum ir no psiquiatra e no psicólogo. Porque existe uma visão ainda de que ir nesses profissionais é porque eu estou doido, né? Porque eu estou com algum transtorno mental. Hoje mesmo eu atendi também uma mocinha que ela me disse que a mãe não quer que ela fale para ninguém que ela está tomando medicação psiquiátrica. Ai, minha filha, você não fala para ninguém que você está tomando essa medicação psiquiátrica. Mas o que eu costumo falar para os meus pacientes? Que se a gente for ver, eu tenho parente psiquiatra, eu tenho conhecidos próximos psiquiatras, e se a gente for ver o público desses médicos, 80, 90% dos pacientes deles são pessoas comuns como nós, que passamos dificuldades, vivemos num mundo que nos causa estresse, né? Trabalhar, 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 insegurança, né? A gente vive num mundo que a gente tem que estar atento se não tem um assaltante ali, acolá. Eu não sei como é aí na sua cidade, mas Belém é um pouco assim.
né? Então, a gente vive Todo num lugar mundo é que... assim, né? A questão é a quantidade de vezes por dia, né, que acontece, né? Pois é. Então, assim, a gente vive num ambiente que muitas vezes não é saudável, né? Estresse na família também. Então, o nosso organismo, chega uma hora, como eu falei, ele entra em pânico. Ele começa a ficar desequilibrado, e a gente está falando de desequilíbrio também dos neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São substâncias químicas, né, que fazem a transmissão de informação entre os neurônios. E quando isso entra em desequilíbrio, né, quando os neurotransmissores responsáveis pela qualidade de vida, saúde, bem-estar, tipo serotonina, endorfina, né, a gente começa a entrar em pane. E a medicação, ela vem para dar esse suporte. Não que a pessoa vai passar uma vida inteira tomando medicação. Vem para dar esse suporte. E é como se eu tomasse uma medicação para enxaqueca, porque tem alguma coisa em desequilíbrio. É como se eu Mas tomasse se medicação eu só para tomar diabetes. medicação e não fizer terapia, resolve? Não, por quê? A medicação ela vem para suprir esse desequilíbrio químico, tá? E a terapia vem para ressignificar todo um contexto em que eu estou vivenciando. Ou eu vou adaptar esse contexto junto com a ajuda desse profissional, tá? Ou eu vou trabalhar a aceitação, porque tem Uhum. contextos que eu não tenho como administrar. Eu tenho como administrar o que está acontecendo no Brasil hoje, no mundo? Eu não tenho. Eu não tenho como administrar o Covid, a Covid, o vírus, né? O Covid. Eu não tenho como administrar. Eu tenho como administrar os meus comportamentos. Higienizar minhas mãos, evitar aglomeração. Eu não tenho como administrar a vida das outras pessoas, enfim. Então, a terapia vem começar a psicoeducar esse paciente, nesse Uhum. sentido, né? Uhum. Por isso, o psicólogo, para ele te ajudar, é como se fosse um coach, né? Um coach É o que eu auxiliando. costumo, né, quando eu falo sobre isso, né, eu costumo fazer uma analogia que se eu quero deixar o meu corpo malhado, eu vou, né, procurar uma academia, um profissional que vai, um personal trainer, alguma coisa do tipo. E uma das principais coisas que aparecem para mim também é esse estigma, né, que terapias, né, psicoterapias, porque eu sou doido, né, como você falou, né, porque eu tô louco. Aí eu falo, não, psicoterapia é para quem é normal. Pra quem tá ainda é bom. É que nem se eu tô meio gordinho, ainda tô normal. Eu ainda não cheguei naquele nível que preciso fazer uma bariátrica, por exemplo. Então eu ainda ainda a academia ainda vai dar conta de me ajudar. E a psicoterapia é como se fosse isso, é um fortalecimento, né, mental nesse sentido. Porque aí eu falo, pessoal, quando você tá doido, não tem psicólogo que te ajude, não. É remédio, Exatamente. internação e muitos anos É, aí é. de trabalho duro, né? Outra coisa, Mark, a terapia, ela é importante também para o autoconhecimento. Sabe o que eu falo para as pessoas? A gente Hum. vive como sonâmbulos de si mesmo. Imagina um sonâmbulo. Ele está dormindo, ele levanta, ele abre a porta do quarto, ele vai até a cozinha, abre a geladeira, olha lá para dentro, fecha, volta para o quarto, fecha a porta e deita de novo. Quem está assistindo isso fica pensando o que ele está fazendo. Ele é sonâmbulo. No outro dia, você pergunta para a pessoa: por que você fez isso, 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 isso? O sonâmbulo vai dizer: não sei, eu simplesmente fiz. É a mesma coisa a gente quando não faz psicoterapia, quando a gente não busca autoconhecimento. Eu não sei quem eu sou. Quem é você? Né? Quem é você daqui a um ano? Quem é você daqui a 5 anos? Qual é o seu propósito de vida? Que sentimentos estão aí que estão te prejudicando? Então, a psicologia é esse momento de reflexão. Eu digo que é um presente que você se dá de autoconhecimento, para você não ser um Uhum. sonâmbulo da sua própria vida, entendeu? E é muito bonito quando a pessoa para fazer essa reflexão. Porque as pessoas, Mark, elas vivem a vida.
mas elas não param para pensar sobre a vida. Eu vou te dar um exemplo, para quem já foi, principalmente para as pessoas que passam pelo transtorno de ansiedade. Elas entram num estado de pânico, como eu falei, porque elas vivem num estado de alerta. Elas vivem num estado que a gente chama de reação, luta e fuga. O nosso cérebro é o mesmo de milhões de anos atrás. É o mesmo da época dos homens das cavernas. Então, o que os homens das cavernas faziam? Eles comiam, eles reproduziam e eles caçavam. Eles caçavam. Quando eles entravam, se deparavam com um grande animal, o que acontecia? Eles saíram para caçar e estavam de frente com um grande animal. O que eles faziam? Meter o pé, né? Eles corriam. Depende do animal, né? Se for a caça, ele mata, né? Animal. Ele briga, né? Não, Se for a caça, grande for animal. Um predador, ele entra puxa... em contato. E isso é uma psicoeducação que eu faço com meus pacientes, tá? Ele entra em contato com um grande animal. O que ele vai fazer? Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. Isso aí a gente chama reação, luta ou fuga. A nossa mente e o nosso corpo, eles são inteligentíssimos. É uma máquina perfeita, a gente que não compreende ela. Então, o que ele faz? Quando ele se depara com esse grande animal, ou ele vai correr ou ele vai lutar. O que acontece com o corpo dele? O coração, ó, taquicardia. Bum, 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 bum. Se prepara para ambos os casos, né? O ou coração um ou outro, bate no caso, forte. Né? Certo? O corpo dele vai começar. Veio a informação pela visão, ele viu o grande animal. Veio a informação pela audição, ele ouviu, né? Então, toda essa informação veio aqui para dentro. E os neurônios vão se. Como é que se fala? Se comunicar e mandar informação para o corpo. E aí, ó, bate coração forte. Para quê? Para bombear sangue para os grandes músculos, para correr, para lutar, para fugir. E aí, a pressão sanguínea aumenta. Aumentou a pressão sanguínea, sudorese nas mãos. Para quê? Para resfriar esse corpo. Né? As glândulas adrenais, que são duas glândulazinhas que ficam em cima dos rins, elas começam a mandar adrenalina, ó, correr, lutar, entendeu? A grande questão é que nós vivemos hoje se deparando o tempo todo com esses grandes animais. São as contas que estão chegando e eu estou desempregada. É a insegurança pública, não posso andar na rua, que a qualquer momento eu posso ser assaltada. É o Covid. Então, eu estou o tempo vou apresentar um trabalho na faculdade, vou... Isso. Todos esses são grandes animais. E eu fico nessa constância o tempo todo, talvez todos os dias, sabe? Essas pessoas que estão entrando em crise de ansiedade por conta do Covid, as pessoas que estão o tempo todo em conflito familiar, elas estão o tempo todo assim. Então, vai chegar uma hora que o teu corpo vai dizer, ei, para porque a gente não está bem. É quando começam as crises de ansiedade, tá? Uhum. O pânico, né? Que ela começa a ser constante. Aí eu dou sempre um exemplo assim. Você já foi no Beach Park, lá naqueles brinquedos? Nunca fui não, mas sei como é que é. Imagina, né? Você se propõe, você se disponibiliza aí num Insano, que é aquele mais alto que tem para você se jogar. Então você tá lá em cima. Como é que tá o teu corpo? Teu coração tá batendo assim, ó, bu, 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 bu. Você tá com sudorese, você tá trêmulo. Todas as reações da luta e da fuga. Uhum. Então você tá ali assim, ó, né? Cortisol, adrenalina. Aí você se joga. Quando você chegar lá embaixo, você faz kkkk, você dá uma gargalhada. E aí você dispara serotonina, endorfina, dopamina, que é só neurotransmissor maravilhoso.
Só que isso aconteceu em milésimos de segundos. E na tua vida, aqui agora, isso não é milésimos de segundos. Você vive assim o tempo todo, assim, ó, como se você estivesse lá em Focado. cima para se jogar. Entendeu? Então, as pessoas vivem assim, produzindo muito cortisol, muita adrenalina, em função da Covid, em função das Do contas para estresse, né? pagar. Estresse no sentido É. não de estar nervoso, para quem não entende um pouco, o estresse no sentido que você está sendo instigado a algo, né? Então Uhum. é isso que a Simone está falando. Você está sempre sendo estimulado de forma, né, negativa, digamos assim, a estar querendo fazer algo, e esse algo é um algo invisível às vezes para Uhum. você. E aí você não consegue ver, assim como os caçadores de antigamente, esse grande animal, essa grande ameaça, né? Porque como a Simone está explicando, pessoal, pra gente aqui, é uma conta, é uma obrigação, é falar em público para quem tem medo, é dirigir para quem tem medo de dirigir, e são essas várias coisas. Então, por isso que às vezes a gente não sabe onde procurar. A gente está sentindo tudo isso e não sabe onde procurar. E aí tá a Simone explicando para vocês, porque você pode conhecer alguém, ou pode ser você que está vendo a gente, tem isso e não sabe por quê. E aí que está a questão. E aí é o motivo da gente estar conversando aqui hoje, que é para você entender que você não precisa ser assim, você não precisa viver com isso, né? Porque as pessoas, né, que capazes, que trabalham com psicoterapia, estão aí para justamente, não é porque você é doido, é para aliviar justamente é, essas sensações, essas emoções, esse nicho afetivo que você construiu aí durante muitos anos, para te ajudar justamente a encontrar o ponto de equilíbrio, né? A homeostase, que é o que a gente Isso. traz para o cliente que às vezes não sabe o que fazer, né? Então, fica de olho aí, porque essas informações são muito importantes para você entender por que, né, que a gente está falando sobre isso aqui hoje, porque tem o Janeiro Branco que lembra, né, e conscientiza que você aí pode procurar, né, para melhorar a sua saúde mental e emocional. E assim, essa é a questão do tema aí, né? Saúde mental, Janeiro Branco, ele vem justamente para isso, para esclarecer e para que as pessoas possam atentar que a prevenção é o melhor remédio. E assim, o teu corpo, como eu falei, ela é uma máquina perfeita. Ela, essa reação luta e fuga não é uma doença, né, vamos dizer assim, não é algo para te prejudicar, que alguns pacientes entendem isso como um prejuízo. Eu estou tendo crise, isso é ruim, isso é... Não, ele está te alertando, olha, vamos parar, vamos saber e entender o que está acontecendo, para a gente não ficar nesse estado o tempo todo. E aí, quando entra a questão do pânico mesmo, o transtorno do pânico, é como se fosse um interruptor que está com mau contato, né? Do nada, você está aqui vendo televisão, ou você está no Fica supermercado e vem ligado e direto, né? dispara. Entendeu? Porque ele já vem com uma carga muito pesada, porque não foi tratado antes. Então, a Uhum. prevenção é importante. Não deixa chegar a esse nível, entendeu? E o tema Janeiro Branco, ele vem justamente para dizer renovar, né? Por isso que é em janeiro, é um momento em que a gente simboliza esse recomeço. Então, é por isso que vem sendo trabalhado no sentido de que prevenção é o melhor remédio que tem. E como eu falei, o teu corpo, ele é perfeito. Eu sempre, para quem tem crise de ansiedade, para quem tem transtorno do pânico, façam respiração diafragmática. A gente tem resultados maravilhosos com respiração diafragmática. O teu corpo, ele é perfeito. Você pode fazer respiração diafragmática. Não tem Exatamente. contraindicação. Não tem contraindicação. Não tem efeitos colaterais. Não custa nada. É gratuito. É teu. Então, aprende a É, fazer respiração. e voltando para o nosso Quem? tema, né, que a gente tinha combinado, né, que é psicologia e hipnose,
fala um pouquinho assim, pessoal, porque tem gente que ouve de hipnose ou de hipnoterapia, acha que, ou de psicologia, né? Acha que são coisas muito distintas e que um é competidor do outro e que se eu vou no hipnoterapeuta, eu não preciso ir no psicólogo, né? A gente vê, infelizmente, alguns profissionais da nossa área, tanto o hipnoterapeuta quanto alguns psicólogos, vendo também dessa forma, né? Se eu tenho uma pessoa que está fazendo hipnoterapia, ou tenho um psicólogo aqui, eu não posso recomendar porque ele é meu concorrente. Como a gente está falando desses dois assuntos, e você domina, né? Você faz parte desses dois mundos, e aí, isso é uma disputa? São coisas diferentes? Isso é só conversa? Um complementa o outro? O que que você diria pra gente aí? Um complementa o outro. É assim que eu vejo, é como eu te falei. A hipnose é uma ferramenta auxiliar do processo, tá? A hipnose vai trabalhar a nível de subconsciente e a terapia vai E trabalhar a se, nível de consciente. e se o hipnólogo, o hipnoterapeuta não for psicólogo? Aí você como psicóloga, né? Aí vamos supor que você não é hipnoterapeuta, né? É, se eu for lá, não precisa vir aqui? Ou se eu ir no um, não precisa ir no outro? Como é que é? Justamente, é o que eu estou falando. Se você quer trabalhar a nível de subconsciente, você vai trabalhar a nível de subconsciente. O que eu falo? Que eu faço aqui, inclusive. Tem paciente que me procura por conta da hipnose, não é por conta da psicoterapia. E o que eu falo? Eu trabalho com a hipnose como uma ferramenta auxiliar. Por quê? Porque eu sou psicólogo, tenho um registro no conselho e eu sigo as diretrizes do meu conselho. Então, o meu conselho, a diretriz é: hipnose é uma técnica auxiliar. É como se eu fosse um dentista. Eu tenho várias ferramentas e que não é só a hipnose. Tá? No caso do emagrecimento, eu sou coach de emagrecimento consciente, então eu tenho as ferramentas do coach, entendeu? Então é como se eu tivesse uma caixinha de ferramenta e cada ferramenta eu vou tirando de acordo com a necessidade desse meu paciente. Então eu sigo a diretriz do conselho. O conselho hipnose é uma técnica auxiliar. Se o meu paciente chega aqui e fala assim: Simone, eu já faço psicoterapia com a minha psicóloga, eu amo a minha psicóloga. Eu falei assim: então você vai continuar com a sua psicóloga e eu vou fazer hipnose aqui. Se o meu paciente chega aqui e fala: eu já tenho o Markley de hipnoterapeuta, eu faço hipnose com ele, mas eu percebo que eu preciso me autoconhecer, eu preciso trabalhar minha autoestima. Eu falei assim: então você fica aqui comigo fazendo só terapia. Agora, se o paciente vem aqui e não tem nada, nem o hipnoterapeuta, nem o psicólogo, ele fica comigo fazendo os dois, entendeu? É assim que eu trabalho aqui. Então, espero que o pessoal que está vendo a live aí consiga perceber as possibilidades, né? Porque a live vai mostrar isso, que não é só um jeito, você pode procurar ajuda de várias maneiras possíveis, contanto que você busque o melhor para você, que pode transformar a sua qualidade de vida aí de maneira positiva. É igual o psicólogo e o psiquiatra. Eu jamais posso interferir no trabalho dele, porque eu não entendo nada de medicação, entendeu? E ele também não pode interferir no meu. Então, a gente trabalha juntos. O hipnoterapeuta também. Agora, tem psiquiatra que ele é psiquiatra e psicanalista, ou psicoterapeuta de outra linha, né, que não é a psicanálise. Então, ele faz os dois. Ele faz a medicação e ele faz o processo psicoterapêutico. O acompanhamento psicoterapêutico. Então, é isso, entendeu? Não existe embate. Pelo contrário, hipnose e psicologia se complementam. Ou você pode fazer só hipnose, entendeu? Você pode fazer. É um problema focal. Por exemplo, fobia. Eu tenho fobia barata. Vai no hipnoterapeuta e faz lá uma sessão, 2 sessões, não sei, vai depender da suscetibilidade do paciente. Depende de cada pessoa, de cada indivíduo. E pronto. Né? Ele não precisa vir com o psicólogo, entendeu? Isso aí. Justamente essa intenção que a gente tem, né? De desmistificar e trazer conhecimento para quem está assistindo a gente, para entender que
é isso, é uma soma, somatório de esforços e não uma divisão, não é nada desse tipo. Apesar de a gente saber que tem Não, gente que vê dessa forma, né? Que age não. dessa forma, mas a gente sabe que não é, e é isso que a gente está trazendo aqui para você, que está Não vendo a é. gente. E assim, eu conheço outros hipnoterapeutas que não são psicólogos aqui, o Riceles, né, o Macedo, o, ai meu Deus, me fugiu aqui. Então, Murilo. a gente discute, né, alguns casos, a gente conversa sobre casos, Uhum, entendeu? uhum. E agora sim, Markley, uma coisa é certa. Eu tenho muita vontade, mas eu não vou porque eu tenho um conselho por trás de mim que me sustenta no sentido de me apoiar, de eu fazer parte. Então, assim, na praça você não vai me ver fazendo street. Eu Ah, adoro, tá. eu acho lindo quando Não, vocês falam, até porque, entendeu? né, Me ô torna Simone, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que a Simone está falando, pessoal, é quando a gente faz demonstração só de hipnose, né, em algum lugar público, né, em praça, em ambientes públicos, né? Mas isso aí é hipnose por hipnose, só para trazer a curiosidade, quebrar um pouco do misticismo, mostrar que hipnose é um estado natural, que acontece com qualquer pessoa. É, mas quando se trata do uso de hipnose para fins terapêuticos, até a técnica em si não é nem parecida com a técnica que a gente usa no street, né? Porque no street a gente usa indução de choque, né? Então, já na terapia não faço. já é uma técnica mais de relaxamento progressivo, são ambientes diferentes com propósitos diferentes, né? Para quem não entende É. desse mundo de hipnose, é só para explicando isso. E a Simone está falando que ela, né, devido a esse trabalho que ela faz, né, com psicologia e tal, ela se evita, né, fazer essas exposições, né, apenas com hipnose, porque ela tem todo esse trabalho dela já com terapia, né? É porque assim, a gente tem um conselho que a gente tem um código de ética, entendeu? Então, no nosso código de ética tem lá que a gente não pode expor o paciente. Então, querendo ou não, se eu estou na praça fazendo hipnose numa pessoa, ela passa a ser um cliente meu, um paciente meu ali naquele momento, porque ela pode ter uma crise ali naquele momento, né? E aí, o conselho, nós psicólogos não podemos estar expondo o paciente. Você jamais vai ouvir da minha boca eu falar assim, eu atendi o Joaquim tem isso, tem aquilo outro. Não, Né? Eu não posso expor meu paciente, então eu posso falar assim, ó, eu estou atendendo um rapaz, ele tem isso, isso e isso, mas identificar nunca, não pode, entendeu? entendi. Mas Diferente assim, do... só para, não sei se é para te estimular ou para fazer você pensar um pouco, né? Eu conheço psicólogos, né, que trabalham com hipnose e que fazem street, né? Porque eles me falam, né, que eles não percebem isso que você está falando, na visão deles, né? Que no momento do street, aquela pessoa desconhecida que apareceu ali pedindo para ter uma experiência não é cliente dele, né, uma pessoa qualquer, digamos assim, né? Aí que cai o negócio. Se essa pessoa, por causa desse street, fica curioso, quer saber, e aí ele fala, ó, tá aqui meu cartão, se você precisar de ajuda, e essa pessoa vai procurar ajuda. A partir desse momento, aí ele fala, essa pessoa nunca mais faz street na rua. Porque no dia que ela foi no meu consultório, aí ele entende isso. Que é a partir desse dia que ele inicia essa relação o tratamento. profissional-cliente, né? E se alguém do psicologia denunciasse e tal, ele está resguardado por isso, porque antes a pessoa não era. Isso eu estou falando de pessoas que são psicólogos. A visão deles me falando, tá? Não sou eu que estou dizendo, abre aspas, né? Estou contando uma história como eles veem, né? Então, como eu só vou fazer parte do conselho, né, daqui a alguns anos, quando eu acabar a minha graduação em psicologia,
Você está fazendo psicologia? Tô, Estás fazendo? tô fazendo, tô no terceiro semestre. Show. Muito bom. Eu Tentar, né? recomendo para todo Porque mundo. eu já atendo com psicoterapia há 3 anos, estudo bastante sobre isso, já estudo bastante sobre outras coisas, mas para dar uma complementada e para tirar umas dúvidas, né? Estamos lá. Então, tá aí, se você quiser refletir ou pesquisar um pouco mais sobre essas questões legais, e aí, quem sabe um dia você participar com a gente, você vê aí. Não, eu tenho Só mandar essa um alô visão, aqui pro meu porque amigo Márcio. Boa noite, Márcio. Pessoal, o Márcio aqui tem um trabalho muito bacana, faz caneca personalizada, com foto, com o jeito que você quiser. Entre em contato aí com o Cari Canecas aqui, ó, que dá uma olhada no trabalho deles, que é muito bacana. Continua, Simone, desculpa aí atrapalhar. não, é assim, é essa visão que eu tenho, sabe? Porque se o paciente, no momento ali, ele está frágil, tem uma crise, eu vou estar eu vou estar me expondo enquanto psicóloga ali. Entendo. Eu não me sinto à vontade, entendeu? Não, mas Assim, essa é a cada questão. psicólogo, todos os psicólogos, eles têm um conselho, eles têm um código de ética, mas eles podem Uhum. interpretar de outra forma, não necessariamente Sim, igual a mim. E é mas eu tô a falando que minha é outra forma de me interpretação sentir. mesmo. E se você não se É. sente bem, não tem nem pra quê, Simone, você fazer isso. Eu adoro quando vocês falam lá no grupo, vamos Mas fazer é tristes, não divertido. sei o quê. Ei, mas é divertido ver às vezes, sabia? Pois Você não tá é. lá, mas E tá aí, vendo. mas aí eu não posso, sabe? Eu tenho muito essa questão, assim, da ética E, mesmo. Para mim é uma questão ética. e já estamos encerrando, já estamos indo aqui por 5 minutos finais aqui da live, Simone. E me fala uma coisa: se a pessoa que está vendo aqui a gente, né, é psicólogo ou às vezes quer ser terapeuta e quer iniciar nessa caminhada aí, como é que faz? Bem, buscando cursos, estudando, e não é um curso só, não é dois, né? Porque cada instrutor vai te mostrar uma técnica diferente. Tudo bem que o básico é o básico, né? Mas, bem, eu fiz com vários e eu aprendi com todos, né? Aqui em Belém, eu já estou dando curso de hipnose, né? A gente vai começar agora o avançado, a gente deu o básico. Eu só estou esperando para ver como é que vai ficar essa segunda onda aí do Uhum. vírus. E assim que tiver tudo normalizado, quem tiver certeza que não vem de novo, né? O pessoal tiver vacinado e tal, aí a gente abre uma turma de básico e eu vou abrir a do avançado para os alunos que já fizeram o básico comigo. Bacana. Quem quiser mais informações, é só entrar lá no meu Instagram, Simone Platino, E se quiser se meu consultar com você, YouTube. Simone, também fala pelo Instagram ou... Pode ser pelo Instagram, tem um link lá do meu site, tem uns videozinhos também que eu postei lá no YouTube, Simone Platino. Tem Facebook também, tudo é Simone Platino. Facebook, Instagram, YouTube. Daqui a pouco eu tô terminando de fazer o meu site também próprio, né? Porque o que tem lá é um site de uma empresa. Então eu estou fazendo o Uhum. meu próprio. E é lá que eu vou estar divulgando meus cursos, no Instagram também, no Facebook. Então fica de olho aí, Tá pessoal. E bom? eu, né, também dou curso de hipnose prática, hipnose clássica. E nesse primeiro trimestre desse ano também estarei lançando o meu curso de hipnose clínica. Então, se você tiver interesse, acompanhe a gente aí nas redes sociais, no Instagram, e fica de olho. Qualquer momento a gente vai estar oferecendo esses treinamentos aí, eu e a Simone. E se quiser entrar em contato com a Simone para atendimento, segue ela aqui no Instagram, clica aqui, ó, Simone. Aí você vai lá seguir e aí pode falar com ela lá, mandar mensagem direta que ela vai responder. Ou então clica lá no site dela e agenda lá. E quem já me conhece já sabe também que é só falar aqui que a gente marca, a gente agenda para te ajudar nessas questões aí, né, de saúde mental, saúde emocional. Então, para finalizar, Simone, dá um recado aí para a galera. Eu queria
primeiramente te agradecer a oportunidade de estar falando aí para o teu público, para os teus seguidores. Gratidão por essa oportunidade, de estar falando um pouquinho de hipnose, do meu trabalho aqui. E assim, gente, hipnose é maravilhosa, como eu falei para vocês, eu tinha desistido da psicologia porque eu achava que era um processo longo e com a hipnose você vem cortar caminho, mas cortar de forma saudável, né? Os resultados são muito rápidos, a gente acelera resultados. Então, eu tenho paciente que a gente consegue resolver em uma sessão, não é, Marcos? Tem paciente que é muito suscetível, a gente consegue em uma sessão causar, sabe, resultado. Tem paciente que às vezes demora um pouquinho mais, mas cada ser humano é único. É único e singular o ser humano. Então, não existe assim, em quantas sessões, tá bom? Acreditem, né? Mas mais do que acreditar, queiram e se permitam participar do processo que vai dar certo. Isso. E procure um profissional que tenha, né, condições de atender, pessoal. Não vai qualquer um também, não, tá? Vai dar uma pesquisada, não tem problema nenhum você ver se a pessoa é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, também dá uma olhada nisso aí, que é muito, muito importante. Então, Simone... Procure as referências, provas sociais, os resultados, né? Isso aí. Agradeço mais uma vez por estar aqui hoje comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para trazer informação para as pessoas que estão assistindo a gente. Muito, muito obrigado e tamo junto. Conversei ontem com o Riceles e aí a gente está querendo ver aí um encontro em Belém aí para a gente se ver de novo e conversar um pouco sobre talvez alguns projetos que a gente possa estar fazendo juntos aí nesse ano, já ver se essa pandemia vai dar uma folga para a gente aí. Conte comigo. Se quiserem se reunir aqui no meu consultório, sem problema nenhum. Sábado de manhã estou à disposição, porque durante a semana é corrida. Pode ser segunda-feira também à tarde, que está um pouquinho mais livre. E sábado de manhã, se quiserem marcar aqui, a gente senta e discute casos, entendeu? Excelente. Tira dúvidas. Exatamente. Tá bom? Tá certo. Obrigado, boa noite. Bom. E a gente se vê por aí. Igualmente. Tudo de tchau, bom. pessoal. Um abraço. Brigadão. Tchau.